Fala, tubarões do grupo, fazendo um check-in aqui no Bitcoin. A gente há algum tempo estava tendo a nossa média de 12 períodos como ponto de resistência no Bitcoin no tempo gráfico de 1 hora. Estamos perdendo essa média agora, a gente vai dar um zoom out aqui, eventualmente perdendo o nosso último fundo em 41.300, né? Se a gente perder 41.300, a gente começa a busca por um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas. Qualquer coisa acima de 40.550, vou arredondar aqui nessa linha azul, será um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas. A força compradora nesse movimento de preço, né, a força compradora quer ver o Bitcoin esticar o máximo possível. A gente precisa ver o Bitcoin esticando o máximo possível nesse movimento para abrir espaço para um fundo ascendente no tempo gráfico diário contra o fundo anterior. E será nessa hora aqui que as pessoas que estão do lado de fora, as pessoas que estão de fora do Bitcoin vão querer adicionar posições. Geralmente a gente forma um fundo ascendente no tempo gráfico diário quando o 1 hora bate em sobrevenda. Então eu gostaria de ver mais uma pernada para cima, né? Quanto mais pernadas para cima a gente tiver no diário aqui, maior a probabilidade de um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então isso que eu estou observando e justamente para a gente estabelecer a nossa base de preço no semanal. Olha como o semanal quer criar uma base de preço aqui contra a base anterior. E se essa, por acaso, se essa base aqui não for o nosso fundo ascendente no semanal contra o fundo anterior, se a gente perder esse ponto de suporte recém-formado, né, se a gente perder esse ponto de suporte agora em 38.500, isso seria uma grande bandeira vermelha para o Bitcoin. Isso me mostraria que o Bitcoin está sem força e aí me faria olhar no tempo gráfico mensal novamente, me faria olhar nesse tempo gráfico mensal e pensar, opa, será que isso aqui será uma grande bandeira de baixa e a gente vai ter uma continuação de queda e finalmente pela primeira vez um pivô de baixa no tempo gráfico mensal desde o ano de 2020. Então isso aqui, se a gente perder o nosso ponto de suporte no semanal, eu estaria observando para um cenário como esse. Eu acredito que aquele cenário que a gente acabou de apresentar é uma das menores probabilidades que a gente tem no mundo cripto. Acho que a maior probabilidade é, de fato, a gente criar uma base de preço, ter uma continuação de alta e ir testar novas máximas. E aí, pensando nisso, eu estou posicionado eu estou posicionado em Litecoin, né? O meu stop está abaixo do fundo formado em $100 aqui. Aqui, Litecoin, a gente está rejeitando do último topo. A gente pode ter um padrão de equilíbrio aqui no tempo gráfico diário e gostaria de adicionar posições em Bitcoin no fundo ascendente, mas eu preferiria que a gente tivesse mais uma continuidade alta. Então vamos acompanhando o Bitcoin nos próximos dias, nos próximos movimentos. A gente tem uma reunião muito importante do FOMC nos Estados Unidos no início de maio para falar novamente sobre as taxas de juros, para falar novamente sobre o mercado americano e geralmente o mercado internacional ele tende a lateralizar. Olha só, a gente tem aqui, ó, no mercado internacional no SP500, a gente tem um topo, fundo ascendente, a gente provavelmente vai lateralizar aí até o início de maio, até o FOMC falar sobre os mercados, e isso daria uma clareza, né? Quando o mercado internacional ele fica em incertezas, ele acaba parando um pouco, fica todo mundo muito mais instável, para um pouco, todo mundo fica esperando novas informações, e isso faz com que mercados geralmente entrem em padrões de equilíbrio. Então, isso que eu posso observar para o mercado internacional para as próximas semanas, e isso provavelmente pode acontecer no Bitcoin também, da gente formar esse padrão de equilíbrio, ó, topo, fundo ascendente, topo descendente. A gente pode lateralizar até o início de maio, quando o FOMC falar sobre o que vai acontecer com os mercados, o que vai acontecer com a taxa de juros, que a gente viu a inflação subindo bastante nos Estados Unidos nesses últimos movimentos de preço. Então eu realmente acredito que eventualmente a gente vai formar essa base de preço no semanal contra a base anterior, e aí o próximo capítulo, sei lá, será que vamos romper já o topo ou vamos formar um topo descendente e ir apertando até maio? Então essa é uma visão que eu tenho para o mundo cripto aí para as próximas semanas, e vamos acompanhando, ganhando informações dia após dia, e isso com certeza vai nos ajudar a longo prazo.